Boa noite, galera, tudo bom? Mais uma live. Nossa, gente, estou tão feliz com essa maratona. Quanta gente bacana que eu estou trazendo aqui, quanta gente legal, profissional e assuntos variados, porque eu acho que esse que é o propósito de estar aqui trazendo não só conteúdo bom, mas trazer pessoas que possam, de alguma forma, agregar e ajudar quem precisa. E hoje, o assunto hoje é coração total. Nós vamos estar falando sobre o autismo na quarentena com a Carla Patrícia e ela já está aqui. Eu vou chamar ela agora para a gente começar essa live. Vamos lá, entrar. Tudo bem, Carla? Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite. Não é o meu usual estar aqui nessa ferramenta, mas acho que tudo é a primeira vez, né? E vamos falar de autismo, que é uma das coisas que eu mais gosto de falar na vida, né? É o que você domina, né? Eu acredito que sim. Tudo bem, Fábio? Eu estou te vendo aí. Boa noite, tá? Boa noite a todo mundo que está entrando. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A Carla foi uma das minhas convidadas no meu canal do YouTube no ano passado. E eu preciso falar aqui que o vídeo mais visto do meu canal foi o da Carla. Mais visto até hoje. Ninguém conseguiu superar aí esse vídeo. E eu fico feliz porque o assunto é de muito valor, né? Você falou muito bem, tudo muito bem naquele vídeo, e eu acho que é merecido ter tido tantas visualizações. E hoje a gente está aqui, vamos falar de coisas mais para o que a gente está vivendo, mas não vamos deixar de falar um pouco sobre o autismo. Eu não sei aqui qual o grau de conhecimento que as pessoas que têm aqui têm do autismo, ou talvez estejam aqui para poder aprender um pouco mais, o que eu acho assim glorioso, porque a gente realmente precisa aprender para estar falando melhor sobre o assunto, e não só isso, como a gente saber lidar com as pessoas, né, por uma questão de empatia. Ô, Carla, deixa eu só te fazer uma pergunta. Tem alguma televisão aí perto de você ligada? Não. Não? Tem um som interferindo? Aí não. Tá tudo desligadinho. Eu tô na Tem... clínica. Ah, tá. Então é o meu, eu acho que é o meu eco. Acho que é o meu eco, então. Aqui não, aqui ligado só o ar-condicionado. Não, então acho que agora parou. Eu acho que é o eco da minha voz que está dando. Mas, enfim, vamos lá então começar e explique um pouquinho para a gente essa questão do autismo de uma forma bem esclarecedora, bem leve, que possa ser do entendimento de todo mundo. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a gente ouve muito falar de autismo, mas a gente ainda precisa escutar falar muito de autismo ainda. Então, todas as vezes que alguém fala, olha, já assisti 10 lives sobre autismo, já assisti palestras, eu falo, maravilha, assista 20, 30, 40, 50, várias pessoas falando sobre esse tema, né, de maneiras diferentes, com olhares diferentes, porque a gente está falando de um assunto que tem uma heterogeneidade muito grande de manifestação, né? Então é importante que a gente escute bastante para a gente entender que a gente não está falando de um perfil, a gente está falando de um perfil grande, de um espectro, né? Então, na verdade, a gente está falando de autismo, a gente está falando de autismos, né? Que, segundo a DSM-5, né, que é uma normativa internacional, né, para os transtornos mentais, né, o transtorno do espectro autista envolve 3 grandes áreas do desenvolvimento. E ele se manifesta antes dos 3 anos de idade. Então, ele envolve a comunicação social, a interação social, os comportamentos restritos e repetitivos, com uma variação muito grande. Então, a gente não está falando de uma doença, a gente está falando de um transtorno de neurodesenvolvimento. Qual a causa
A gente não sabe ainda, né? A gente não tem uma causa definida, a gente não tem um neuromarcador biológico definido. E a gente sabe que existe crianças com autismo e inúmeras comorbidades, né? Ele pode estar junto, eu posso ter uma criança com síndrome de Down e estar no espectro do autismo. Eu posso ter uma criança com deficiência auditiva e estar no espectro do autismo. Eu posso ter uma comorbidade muito comum, que é a deficiência intelectual, e estar no espectro do autismo. Então, eu não posso colocar todas as crianças num único lugar, né? Eu tenho que entender que a gente está falando de um guarda-chuva e de uma paleta de cores imensa. E é importante a gente estar atento a esses sinais para a gente entender por que não é uma doença. Né? E por que a gente não está buscando uma cura? A gente está buscando uma aproximação do que a gente chama de desenvolvimento típico. Né? As crianças, geralmente, em tal idade, desenvolvem determinadas habilidades. Né? Uma criança no espectro pode não desenvolver esta ou aquela habilidade no período que a gente espera. Às vezes, habilidades motoras muito cedo. Então, é importante que a gente perceba que essas crianças precisam de ferramentas que potencializem esse desenvolvimento a chegar o mais próximo do que a gente chama de típico, né? Do que a gente chama de desvio padrão, porque a gente vive em desvio padrão. A gente não vai ter ninguém linear, né? A gente vai estar em desvio padrão o tempo inteiro. Cada hora a gente vai dar um salto nesse marco, mas a gente vai estar sempre seguindo num desvio padrão, numa margem. Né? Igual a gente pensa, se a gente for pensar assim, em algo mais concreto, quando a gente pega o Ibope lá, né, a gente tem um número, mas a gente tem um desvio para mais e para menos. Né? Nunca a gente está falando de pessoas, então a gente não pode quantificar exatamente o desenvolvimento. A gente vai ter um desvio ali que nos regula, que nos orienta, que nos norteia. Ô, Carla, me corrija se eu estiver errada. O autismo, ele ainda não tem diagnóstico. Tipo, você não pode chegar para uma criança e falar, ela tem o espectro. É verdade que ainda não existe o diagnóstico fechado e não sei se é uma coisa que vai existir. Então, a gente não pode dizer que a pessoa tem, ela precisa ser acompanhada. O diagnóstico ele existe sim, ele é feito por uma equipe multidisciplinar. Existe uma bateria de avaliação, de observações clínicas que são feitas nas crianças, né? Geralmente crianças, porque é raro a gente encontrar adultos hoje buscando uma avaliação, mas já existe isso. Tá? O diagnóstico ele é feito por uma equipe e ele é dado pelo médico, tá? O neuro ou o psiquiatra, mas ele é estruturado por uma equipe. Existem baterias de testes que quantificam esse desenvolvimento e aí a gente observando esses testes, a gente verifica se esses testes se enquadram, né, no perfil que a gente chama de espectro do autismo. E a partir daí, o médico fecha esse diagnóstico e os profissionais de reabilitação, a equipe multidisciplinar, ela vai trabalhar em cima da estimulação das necessidades de cada indivíduo. Como eu te coloquei, por exemplo, uma criança que está no espectro, que tem graves questões com informação sensorial, que é uma coisa comum, né? O espectro, a gente acredita que o espectro tem uma base sensorial. Então, uma criança que tem uma hipersensibilidade auditiva, né? Ou tem alguma questão tátil, e isso vai impactar na alimentação, essas crianças vão passar por acompanhamentos com fono, com TO, com a psicologia, e cada profissional dentro da sua área de atuação vai intervir para que essa criança chegue o mais próximo do desvio padrão de desenvolvimento. Tá? Mas o diagnóstico existe sim, e a gente, hoje, quanto mais precoce a gente perceber que há um desvio no desenvolvimento da criança, mais fácil você ter uma estruturação de diagnóstico, um diagnóstico mais fidedigno, não para você ter um registro, né? Olha, não, ele é autista. Isso é importante porque a gente tem parâmetros legais, tá? As crianças dentro do espectro são protegidas legalmente, né? A gente tem uma lei, né, de inclusão, uma lei com relação à questão da deficiência, porque o autismo se enquadraria aí, embora a gente não tenha ainda uma definição, não é uma questão de deficiência, é um transtorno, mas ele se enquadra aí, e a gente tem a lei mesmo do autismo, né? A gente tem uma lei específica que regula
os direitos da pessoa com autismo. E aí, o bacana da gente entender isso é que uma criança diagnosticada ou uma criança de risco, ela tem os mesmos direitos, entendeu? Então, é importante que as pessoas estejam atentas aos direitos legais que as crianças têm, tá? O que acontece muito é que a gente observa, às vezes, crianças que estão em processo, né, de diagnóstico, né, crianças com uma flutuação maior desse perfil, ou muito pequenas, né, crianças muito pequenas, bebês, né, crianças com um aninho, que apresentam traços do espectro e que estão nesse processo, acabam ficando um pouco desprotegidas porque não têm um diagnóstico, né, mas a lei Entendi. protege. Então, é importante que os responsáveis busquem os seus direitos para que essas crianças não fiquem sem estimulação. Porque quanto mais precocemente a gente começa uma intervenção, melhor a resposta adaptativa dessa criança, melhor a evolução dela. A gente consegue minimizar muito o impacto desse desnivelamento na vida das crianças. Entendi. Ô, Carla, tem a Fabiana, eu sempre te chamo de Fábia, mas é Fabiana, né? Ela escreveu aqui em casa, meu enteado, já fizemos essa avaliação, e ele está fazendo todas as terapias, porém essa quarentena atrasou muito ele. A quarentena, ela rompeu com um ciclo que eu acho, num primeiro momento, foi muito negativo, né? Negativo porque a gente está discutindo saúde, né? A gente está falando de um vírus, de uma doença letal. Então, a gente precisava parar tudo e entender como que esse vírus se propaga, né? Como ele se manifesta, de que forma ele pode ser prejudicial e de que forma a gente pode, enquanto cidadão, nos proteger e proteger as pessoas à nossa volta. Então, o primeiro momento é isolamento social total e a gente parou de executar a nossa rotina como ela era. Todos nós. Se para a gente... Por uma questão de segurança. Se para a gente já foi muito difícil, imagine para uma criança que já tem uma dificuldade com a mudança de rotina. Né? Para as crianças com autismo, mudar a rotina, essa inflexibilidade é bem acentuada, na maioria dos casos. E aí, de repente, você vê que mudou tudo. Agora, eu tinha uma rotina punk, né? Acordo cedo, eu vou para a escola, eu tenho uma mediadora que me auxilia, eu saio da escola, eu almoço, eu vou para a terapia, eu faço fono, eu faço TO, eu faço psicomotricidade, eu faço natação, né? Eu faço psicologia, eu tenho uma psicopedagoga, eu faço musicalização, musicoterapia e agora eu não faço mais nada. Eu não sei por quê. E aí, assim, e meu pai e minha mãe estão em casa, mas eles não estão em casa, eles estão trabalhando remotamente. E a minha tia, que tomava conta de mim na creche, na escola, não está mais aqui para me ajudar nas minhas tarefas básicas, né? Isso ficou delegado aos meus pais. Você falou uma coisa certa, porque assim, como uma criança entender o que está acontecendo? Se até para a gente mesmo é difícil. E por uma criança que é visual e que precisa do concreto, né? Os autistas têm grande dificuldade de abstração. Então, se eu trago para uma situação em que eu preciso que haja algo concreto, algo que eu consiga visualizar e entender agora o que vem depois, e se nem a gente sabe o que vem depois, porque até agora a gente não sabe, como é que a gente passa isso para a criança? Né? Houve ansiedade, não posso ver meu avô e minha avó. Verdade. Eu saía da minha casa e ia na casa da minha avó e do meu avô quase que diariamente. Agora eu não posso mais ver minha avó e meu avô. Como é que faz? Verdade. Entendeu? Então, para as crianças foi bem complicado. Sim. O Alex Felipe está aqui falando que você é a melhor fono do Rio de Janeiro. Não, Alex, eu também concordo, Alex. Eu sou com a dedicada. Eu vou ficar com a fono dedicada. Não a mais dedicada, mas uma das mais dedicadas. Né? Eu já vi que a sua mãe também está aqui na live. E a minha irmã também está aqui na live.
A minha irmã também está aqui na live e ela está fazendo uma pergunta. Deixa eu só te fazer uma pergunta antes. Você está ouvindo o meu eco ou só eu que estou ouvindo o meu eco? Só você que está ouvindo o seu eco, eu não estou ouvindo. Então, perfeito. A minha irmã está aqui perguntando, que ela trabalha com bebês, né? Que sinais que um bebê demonstra que pode se desconfiar que ele tenha o autismo? Na verdade, os sinais, os bebezinhos, a gente tem muita questão do o bebê nasce e ele está buscando um asseguramento, o lugar dele nesse mundo, né? Então, a criança que você acolhe, que os pais estão ali acolhendo, ele tem essa dificuldade nesse acolhimento do colo para a mamada. É aquele que na hora da amamentação ele não está fazendo contato de olhar. Aquele que você não tem um ciclo de sono ajustado, equilibrado. O sono é uma das coisas que a gente precisa prestar muita atenção em bebês, né? Às vezes, crianças passam 6 meses sem dormir. Não devia estar com cólica, devia ter... A gente precisa já levantar a hipótese de ser alguma questão consensorial, né? Como esse cérebro absorve as informações sensoriais. Então, essa coisa em algum momento, a busca do som, né? Do que está acontecendo em volta, de perceber, dessa percepção que entrou e saiu alguém do ambiente. Então, são sinais muito pequenos da busca pelo objeto, do interesse pelos objetos, né? Quando a criança já começa por volta de 6 meses, está sentado, está sempre rodando os objetos, está sempre interessado por aquilo que roda, por aquilo que tem muitas luzes, mais do que nas pessoas, né? Está mais interessado nos objetos mais do que nas pessoas. Mas acho que no primeiro momento, um alerta para que alguma coisa no desenvolvimento não está seguindo bacana, é esse contato de olhar, que é a interação, né? Que aí a mãe, muito pequenininho já, o bebê, você já começa a fazer um jogo de linguagem, né? Ele faz um som, você repete, ele volta com esse som para você. Esse eco, né? Esse eco do balbucio da volta e o contato de olhar e a questão do sono, são coisas importantes, tá? E a questão do tato, né? Uma criança que tenha questões com o tato, são crianças que a gente tem que olhar, porque isso pode impactar no desenvolvimento, principalmente os bebês que ficam internados, né? Crianças em UTI, elas têm uma privação sensorial, né? Falta a elas essa acolhida, esse coração da mamãe, essa respiração da mamãe, esse aconchego ali. Por mais que a gente tenha projetos hoje para sanar um pouco, amenizar um pouco isso, mas ainda há crianças que ficam muito tempo em UTIs, muito tempo hospitalizadas, elas tendem a ter uma diminuição de entrada sensorial, né? De ajuste sensorial, e isso pode comprometer o desenvolvimento e, num processo de evolução, chegar a um transtorno do espectro. Não necessariamente, né? Mas a gente pode ter, isso pode ser sinais de alerta, entendeu? A gente pode ter como sinais de alerta. Perfeito. Perfeita essa explicação. E, Carla, vamos entrar, então, nessa questão da pandemia, que eu acredito que tem até, como tem algumas pessoas aqui que têm, né, na família, isso foi importantíssimo a gente falar isso, porque como a vida parou, muitas mães e pais, eles não, tiveram que interromper, talvez até tratamentos particulares, né, pela questão financeira de todo mundo que deu um baque. E aí, como entreter, né, dentro de uma casa, de um isolamento, sem saber o que faz. Então, eu tenho certeza que você sabe, assim, para as crianças a gente pode fazer isso, para um adolescente, talvez, eu não sei até qual idade que você cuida, né, lá na sua clínica. Então, até onde você puder abrir um pouco para a gente sobre esse assunto, a gente pode começar. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar foi o que a gente perdeu, né? A gente perdeu a rotina. Então, o ideal, quando a gente pensa nas crianças no geral, e principalmente nas crianças no espectro, é uma criação de uma rotina estruturada, mas flexível. Então, eu tenho uma rotina, eu acordo hoje, como é que a gente vai organizar? Né? A gente vai ter o lugar que a gente toma café, que a gente come, que não é o mesmo lugar que eu faço as tarefinhas da escola. Entendeu? Porque senão a gente mistura muito. Eu estou dentro da minha casa, então aqui é o lugar que eu como, o lugar que eu faço dever, e aí a gente tem uma dificuldade em estruturar essas tarefas.
Então, o lugar onde eu faço o meu brincar é diferente do lugar onde eu treino as instruções, porque eu tenho uma brincadeira que tem instrução, então ela é feita num outro espaço, né? E aí eu acho que isso é legal, os pais começaram a entender, tipo, agora é a hora da escola. Então a gente tem um espaço que é o espaço que a gente faz as tarefas, que são tarefas escolares. Aqui é o lugar, é a minha sala de aula. Eu estou estruturando a minha sala de aula aqui. Nesse novo. Ele se prepara para isso, né? Se prepara para a escola. Tem crianças que preparam para colocar o uniforme, quer colocar a camiseta da escola, porque agora é a hora da aula, né? E aí você tem também um tempo dentro dessa rotina que você estruturou, que você vai fazer uma atividade livre, né? Porque a gente tem muita necessidade de controlar a instrução, né? Faça isso, pega aquilo, brinca aqui a boneca, de atividades livres, mas que você está oferecendo o espaço. Eu acho que hoje, quem tem um quintal ou um terraço foi beneficiado nesse aspecto, né? E quais são essas atividades livres? Eu tenho uma criança hoje com 2 anos, e é uma criança com 2 anos hoje precisa experimentar mundo. Então, das coisas mais simples, eu tenho folhas no meu quintal, eu tenho água, eu tenho uma bacia e eu tenho uma peneira. Então, eu vou colocar as folhas na peneira e a gente vai brincar ali. E aí é aquela bagunça, né? Eu vou mexer na água, eu vou tirar as folhas, eu vou colocar no outro pote, eu vou vivenciar, eu vou experimentar a natureza, o ambiente, o que é toda a informação sensorial que aquela ferramenta está me oferecendo. Isso é importante. A gente pensar que, mas eu não estou ensinando nada, você está ensinando muita coisa, está ensinando ele a perceber o mundo, perceber que tem uma informação visual, uma informação auditiva, que tem um cheiro, né, que tem uma textura, que às vezes tem um sabor, né? Às vezes Está construir estimulando uma a gelatina. criatividade dele, né? Tem uma gelatina que eu vou colocar várias coisas ali, ele vai tirar, ele pode comer, ele pode se sujar, né? A gente hoje vive num mundo muito assim, não pode se sujar. Você pode, mas aí não pode sujar. A gente estrutura a nossa casa, né, com o que há de melhor, né, porque a gente investe, trabalha para isso, mas aí a gente limita, às vezes, o processo criativo, a gente limita, às vezes, o potencial da criança, porque não pode sujar. Por isso é bom ter o espaço, que é o espaço que a criança pode criar, né? Que ela pode fazer arte. E arte no sentido mesmo de construção, de deixar vir. Então, é importante para os muito pequenos que a gente tenha ferramentas de construção. Então, atividades que eu vou construir. Atividades, às vezes, enchi aqui de areia, passei para o outro, né? E por mais simples que te pareça, você está trabalhando uma regulação, um asseguramento para o uso do banheiro. Uma brincadeira de tirar areia daqui, põe areia dali. Né? Não trabalho com argila. Eu estou brincando com argila, estou construindo, eu estou trabalhando habilidades práticas da escrita. Essa criança só tem 2 anos, mas você já está dando a ela ferramentas de conexões para o cérebro regular áreas motoras para a escrita. Coordenação motora, né? Coordenação motora, de reconhecimento do quanto de pressão eu preciso fazer, de qual é o meu reconhecimento tátil. Então, a gente precisa voltar um pouco para o tempo que era a minha infância, né? Que a gente podia brincar na rua, brincava com areia, brincava de casinha no quintal, subia na árvore. Então, de tentar criar estruturas o mais próximo disso, entendeu? Mais próximo do que seria o natural, a natureza, né? É colocar essa psique em ação. É atividades que movimentem esse corpo, saltar, pular, pegar e guardar categorizando dentro de algum cesto, né? Então, é importante que as atividades sejam um pouco estruturadas, mas que respeitem os interesses da criança. Eu acho que isso assegura muito e ajuda muito. E aí você está pensando, não estou ensinando nada para ela, você está ensinando nada. Você está liberando potencialidade, porque a gente não ensina nada à criança. A criança está cheia de potencial. A gente abre um leque para ela desenvolver esses potenciais. Entendeu? Eu acho que até, de repente, é um momento dos pais voltarem à infância deles e ensinar as brincadeiras que eles aprenderam na infância, tipo amarelinha, elástico, ciranda, contar história. Contar história, Silvana, contar história.
a gente precisa resgatar o contar história. Contar história é uma coisa lúdica, fantástica e que abre instrumentos para muita coisa. Eu posso contar histórias de diferentes formas. Eu posso contar histórias usando músicas, inserindo músicas juntos com os objetos. Eu posso pegar a Dona Aranha, contar a história da Dona Aranha subiu, a Dona Aranha sobe a escada, a Dona Aranha desce a escada, a Dona Aranha cai. Os fantoches, eu posso criar uma caixa com fantoches para contar essa história, para entrar com a música. Então, assim, contar história cabe de 0 a 80 anos. E a gente parou de contar história. E olha, eu acho que isso não serve só para o autismo, não, hein? Eu acho que o contar história é para a vida de qualquer ser humano. Sim, a premissa de aprendizado de leitura escrita é saber distinguir letras e números, rimas e nomeação rápida dos objetos, nomeação rápida, né? Então, quando você está brincando de contar histórias, quando você canta uma música, quando você leva para esse lúdico que não é sem direção, que é um lúdico que busca estimular os potenciais, você está dando ferramentas imprescindíveis para o bom leitor. Quem é o bom leitor? É aquele que gosta de ouvir boas histórias, né? E é aquele que vai contar boas histórias. Então, eu acho que para as crianças que estão muito pequenas, entrar nessas histórias é bem bacana. A gente teve aqui antes até da pandemia, numa situação, uma mãe contando uma história assim, eu vi ele com a bacia e deitado no chão escondendo os brinquedos. Eu cheguei mais perto e não interferi. Quando ele virou, ele assoprou, virou os 3 porquinhos. Mas aí não eram os 3 porquinhos, era o Minion. Os 3 porquinhos estavam embaixo da casa que ele soprou e o lobo. Então, assim, olha só a capacidade de simbolizar, de representar o mundo, que uma criança muito pequena, com 3 anos, que até pouco tempo antes não conseguia entender uma sequência, primeiro isso, depois isso, estava executando. Quando é que a gente vê, né, uma evolução das crianças? Quando elas são capazes de, sozinhas, resolverem aquelas demandas. Então, contar histórias cabe para todas as idades, né? Contar, aí vai depender da complexidade. Os muito pequenininhos, histórias mais simples, como os maiores, histórias com vocabulário um pouco mais requintado, para que eles também aprendam e expandam essa capacidade deles de abstração. Então, eu vou falar uma coisa aqui, é até assim, eu não entendo nada do seu universo, né? A gente está conversando, mas eu trazendo o seu universo para o meu, para o nosso, eu penso o seguinte, às vezes os pais, eles estão muito preocupados do filho completar uma etapa na escola e conseguir o diploma. Só que quando a gente entra na fase adulta, o que a gente mais precisa não é de um diploma, é de criatividade. A gente precisa de criatividade, a gente precisa de estímulo, a gente precisa de inovação na nossa cabeça. E isso não é o diploma que dá. Então, eu acho que quanto mais cedo eles poderem entender e resgatar, estimular a criatividade nessas crianças, gente, nós vamos ser adultos talvez muito mais eficientes do que quem está procurando diploma. Uma capacidade de resiliência muito maior, né? De se reestruturar. E aí, o que aconteceu com as crianças? Aconteceu com um grande número de crianças. Muitas tiveram vários problemas de comportamento, né? A gente tivemos o que a gente chama de comportamentos disruptivos, né? De autolesão. A gente teve muitas complicações com algumas crianças, que até a gente conseguir entrar nessa, vamos estruturar, vamos estimular dessa forma, a gente conseguir acessar essa orientação, e nem todas a gente conseguiu fazer isso por um número grande de razões, como acesso à internet, porque nem todo mundo consegue, né, estar acessando a internet, porque todo mundo teve em casa, teve que fazer o seu trabalho remoto, então não tinha tempo para estar dando essa atenção, esse suporte que a criança precisava, infelizmente. E aí aqueles que puderam e que conseguiram estruturar, né, essa rotina, que descobriram o que a gente chama de reforçador poderoso, né? O que a minha criança ama? Ela ama um biscoito de maisena.
E ela pode, né? Ela não tem nenhuma seletividade, nenhuma alergia, então ela pode ir com biscoito de maisena. Então, a gente criava uma atividade, ele levava essa recompensa, que era esse salário aí, né? Que a gente vive de reforçador, e ele ganhava essa recompensa, e aí isso otimizava o processo, essa criança respondia melhor, e a gente conseguiu alfabetizar algumas crianças nesse processo. Crianças que a gente não estava conseguindo, e crianças que, enquanto estavam inseridas na rotina da escola, não estavam conseguindo ser alfabetizadas. Então, acho que a gente precisa pensar no modelo também, né, mas aí no geral, no modelo de alfabetização, no modelo de instrução que a gente está oferecendo às nossas crianças, numa língua fônica que a gente oferece estruturação silábica. Então, só por aí a gente já perde bastante. E aí eu acredito que muitas crianças, não só as crianças no espectro, mas crianças disléxicas, né, crianças com transtornos de leitura e escrita, estão sendo extremamente prejudicadas ou estão entrando em diagnósticos que não existem porque a instrução não é a melhor ferramenta para elas. Então a gente precisa pensar nisso. Quando a gente diz o que vai ser feito em casa com uma criança com qualquer transtorno de neurodesenvolvimento, e a gente está falando de autismo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de aprendizado de leitura e escrita, né, qualquer crianças com síndromes que impactam no aprendizado, a gente precisa rever o modelo. E talvez a pandemia tenha colocado, fez emergir essas questões mais fortemente. Porque aí eu começo a ver que a instrução dada dessa forma não funciona para todos. Mas se eu modifico algo aqui, eu tenho uma boa resposta, essa criança evolui e ela dá conta sozinha de seguir. Crianças que estavam tendo muita dificuldade. Tudo é experiência, vivência, né? E aí eu acredito que isso vale para todos. Nós vamos ter que reformular, né, o educar, o dar de si, né? Educar, dar de si, é ser a ferramenta que conduz o aprendizado. Né? Eu vou levar meu filho para a escola para ele aprender a ler. Não, eu vou levar meu filho para a escola para que o potencial e a capacidade dele de leitura seja instrumentado e aí ele consiga evoluir nesse parâmetro. Eu vou estimular meu filho em casa porque ele tem um transtorno e uma habilidade que ele precisa ter nesse momento é um foco de atenção. Ele precisa se autorregular, ele precisa entender que agora é hora disso e que isso vai ter um fim, né? Início, meio e fim, tanto que a gente colocou essas orientações, né? Começa da esquerda para a direita, que também já é uma orientação para leitura e escrita. Então, as atividades que vão começar estão aqui à sua esquerda, estruturadas numa caixa. A gente vai fazer isso aqui no meio, depois a gente vai guardar novamente numa caixa de acabou, porque aquela atividade acabou, e a gente guarda aquilo e a gente vai ver o que vem depois. Depois é o quê? É livre. Depois eu tenho uma outra atividade, depois eu vou almoçar, eu vou tomar banho. Né? Eu não posso... Ou seja, nem essas crianças escapam da disciplina, elas também precisam ter disciplina dentro do lar. Disciplina é fundamental para todos nós, né? Porque ela é que nos organiza. Né? A gente não precisa ter uma disciplina ali fechada, amarrada. Né? A gente precisa ter uma disciplina estruturada, né? Que é muito diferente de ditadura, né? A gente não está falando de ser ditador, de ser diretivo e controlador, que às vezes nós, enquanto responsáveis, não só pais, como também educadores, a gente às vezes é muito diretivo, é controlador, faça isso, pegue aquilo, fala o nome do cachorro, o cachorro faz au au, au au au, e a gente fica ali o tempo todo, e a criança, coitada, tá com o au au aqui, tentando experimentar o au au. Aí daqui a uns 5 minutos ela fala uau, que é o tempo dela. E aí é hora de pensar, é o tempo dela. É a vivência dela, é a experiência dela. Então é importante a gente respeitar isso. Né? Dentro da potencialidade de uma criança que está num transtorno de neurodesenvolvimento, a gente vai ter que esperar um tempo, talvez em algumas situações, maiores do que uma criança no desenvolvimento normotípico. Né? E a gente dá muita demanda para a criança com transtorno. A gente chama, João, senta, pega isso, não sei como, João, meu filho, a mamãe tá triste. João não tá entendendo nada. João só tá pegando a melodia. É muita informação para a cabeça do João. E o João tá te olhando assim, do tipo, gente, o que ela quer? E aí tem uma frustração, né? Eu não respondo a isso que o meu interlocutor, que é a minha mãe, que é a minha tia, né? Que os meus avós estão querendo de mim. E aí eu choro,
né? Às vezes eu tenho agressividade, porque eu não, qual é a minha forma de comunicação? Né? Gritar, chorar, bater, às vezes morder, porque eu não estou entendendo nada. Eles estão querendo uma coisa, eu não dou conta. Tá aqui que eu não dou conta, tá? Claro que eu não dou conta. Como é que a gente faz para processar isso? Né? Então, eu acho que a gente precisa validar a potencialidade da criança, e é muito importante para os pais que têm crianças no espectro que elas busquem orientações dos seus profissionais. A gente tem muito. Hoje aqui, a gente está falando a gente está falando no geral de um recorte, de uma margem. A gente não está falando faça. A gente está falando é assim. Porque eu estaria sendo leviana, né? E leviana com um sentimento que é o sentimento dos responsáveis, dos pais com relação aos seus filhos. Então a gente está dizendo, isso é uma possibilidade. Rotina e trabalho com o corpo vai ser sempre fundamental. Como que ele vai ser feito vai de acordo com a demanda de cada criança. E cada criança tem o seu profissional, seja o fono, seja o TO, seja o médico que vai orientar, a nutricionista, que faz parte também dessa equipe. Muitas vezes a gente tem mudanças na alimentação da criança, a gente já consegue uma regulação, uma estruturação dessa atenção da criança. Então a gente precisa. Olha quanta coisa tem em volta, né? Muita coisa, né? É muita coisa envolvida. Então é importante que os pais busquem orientações com seus profissionais para que as atividades sejam feitas respeitando as potencialidades das crianças, né? E que os pais possam ter um asseguramento, também estarem seguros no que eles estão fazendo. Isso é muito importante. Porque senão a gente fica numa receita que não vai funcionar. Né? A rotina ela vai ser. O que é bom? Rotina. Estruture uma rotina, de preferência visual, né? com dicas visuais dessa rotina. Se você chama de dica visual dentro da linha de terapêutica que você já segue com seu filho, dicas visuais, ou comunicação suplementar e alternativa para que a criança entenda o que vem depois, que existe um tempo do acabou, né? Que atividade é essa, que tempo essa criança... Você não pode esperar que uma criança de 2 anos fique 50 minutos fazendo a mesma atividade, não vai acontecer. Né? A gente tem que estruturar uma atividade de 10, 15, no máximo 20 minutos, porque é o tempo que ela dá conta. Então a gente tem que respeitar muitas coisas para que a gente potencialize desenvolvimento. Né? A gente precisa entender, é uma criança com transtorno, mas é uma criança em desenvolvimento. E o que eu posso fazer, qual a ferramenta que eu posso usar para auxiliar essa criança no desenvolvimento dela? Eu acho que também acontece de os próprios pais mudarem um pouco a mentalidade. Porque se você muda a sua mentalidade, se você sai de uma caixinha com frases prontas, de coisas que você leu e queira enquadrar no seu filho, você vai estar armando uma armadilha para vocês dois, que vai ser difícil sair daquilo ali. Então, eu acho que uma mudança de mentalidade em relação aos pais, informações com o profissional, né? Porque o profissional está aí para estudar aquilo que o pai não teve tempo e o que não sabe lidar, porque às vezes as pessoas elas vivem numa caixa e elas colocam para a vida do filho dela aquilo que ela escutou da vizinha, é aquilo. Eu tenho absoluta certeza daquilo que eu não faço a menor ideia. Exatamente. E principalmente com as crianças com transtorno de neurodesenvolvimento, a gente fica numa expectativa que a gente ouve bastante. Fulano saiu do espectro. Fulano teve as suas características do espectro, elas evoluíram, elas foram remissivas, né? Mas elas não deixam, em algum momento, alguma coisa surge aí. Porque, na verdade, a gente está falando de doença, voltando. Sim. Não é uma doença. A gente está falando de alguém com potencial de desenvolvimento muito grande para aqueles que não têm as comorbidades. Porque a comorbidade, às vezes, ela vai impactar muito mais o desenvolvimento da criança do que o autismo. Tá? E em alguns momentos, em terapêutica, a gente fala, esquece o TEA e vamos pensar no TDL, porque essa linguagem aí agora precisa estar mais estruturada. A gente precisa melhorar essa fala,
né? Estruturar esses fonemas melhor, a gente precisa construir melhor esse discurso. E aí, assim, isso não é algo específico do TEA. Eu posso ter crianças com TEA com uma gramática bem estruturada e estar dentro do TEA. Né? A gente ouve muito assim, gente, mas ele é autista, mas ele fala. Falar não é diagnóstico diferencial. Entendeu? Então, assim, a gente precisa pensar muito como que a gente espera o desenvolvimento no geral, esquecendo um diagnóstico para um plano de desenvolvimento. Lembrando do diagnóstico para uma proteção, para uma regulação e para respeitar o limite dessa pessoa. Se eu tenho uma pessoa no TEA que é extremamente sensível ao toque, eu não vou ficar agarrando ninguém. Entendeu? Eu não vou esperar que essa pessoa seja aquela que vai ficar me abraçando, me beijando o tempo todo. Mas isso não significa que ela não te ame, né? Isso não significa que ela não possa construir uma família, né? Isso não significa que essa pessoa não vai ter um relacionamento duradouro, né? E muito prazeroso para ambas as partes. Então, eu acho que a gente precisa olhar isso, pensar nisso que você está falando. A gente fala muito de autismo infantil, né? Isso. Mas esse autista infantil, que chegou com muitos comportamentos, ele vai crescer. Né? Ele vai crescer e não se engana. Você já deve ter esbarrado com várias pessoas dentro do espectro que nem sabem. Né? Tem muita gente dentro do espectro do autismo que não foi avaliado, que não foi diagnosticado e está aí. E cresceu. Cresceu. E aí, às vezes, acontece dele ter um filho que as manifestações do espectro são mais acentuadas. E aí ele vai fazer uma avaliação e fala, peraí, mas isso aqui é muito parecido. E ele começa a fazer um checklist dele e vê, eu acho que eu me enquadro também nesse perfil aí. Mas eu era muito... E se escuta muito isso, mas no meu tempo não tinha profissional, não tinha... Então, acho que a gente precisa pensar que agora, falando em pandemia, nós estamos vivendo um momento negativo no sentido de que a gente está falando de saúde, de que houve uma mudança de rotina radical. Quem estava preparado para isso, gente, me conta, porque eu não sei. Eu, particularmente, eu vi assim, saiu o meu chão, eu falei, e agora? Né? Mas a gente está tendo uma grande oportunidade de rever alguns valores, né? Como você colocou. Será que é preciso que o meu filho fale 5 línguas? Ele tem 7 anos, 8 anos. Por que as crianças não podem mais brincar? Por que elas não podem mais se sujar? Por que elas não podem mais conversar sobre a árvore que, nossa, essa árvore está descascando aqui? É uma demanda de tarefa, de atividade, como se ele fosse formar a vida adulta com 5 anos. Sim, e a gente às vezes decide aos 20, o que eu já acho também muito cedo, às vezes com 18, 20 anos. Eu dei sorte, que eu tomei uma decisão, porque eu já tinha tomado uma outra decisão, e aí vi que não ia, que não era por ali, e dei sorte que eu escolhi uma profissão que eu amo, e sou muito feliz com ela. É uma paixão na vida. Mas imagine alguém com 18 anos que entra numa faculdade e que chega aos 25 e fala, peraí, isso não é nada disso que eu quero. Não é nada disso que eu queria. E aí, essa pessoa não pode mudar? Onde é que está a definição de sucesso? Né? Qual é alguém que tem muitas dificuldades, de repente, como uma pessoa no espectro, que talvez tenha muita dificuldade com relações, né? Ela consiga manter o ok, um equilíbrio nas relações, mas ele vai ser metódico e eu acho que as empresas perdem muito quando não contratam, porque ele vai ser aquele cara que vai olhar o design e vai falar, isso aqui tá para mim vai passar batido, mas ele sabe. Olha, ali a gente tem, existe uma empresa chamada Aprendizes Visuais, eles só contratam pessoas no espectro, né? E eles trabalham legal, e a ideia é essa. As criadoras, né, dessa empresa, acho que é uma ONG, elas falam, gente, a gente olha, tá tudo ótimo. Eles, não, olha, o perna desse aqui. Então, a gente, de alguém que tem um potencial de trabalho muito grande e que não está sendo absorvido pelo mercado. Porque se colocou um estigma de que a gente está falando de autista. É verdade. Entramos a gente mesmo
pela nossa ignorância, a gente dá incapacidade para eles. A gente entrou numa pandemia. Tenho certeza que para as pessoas que estavam com síndrome de Asperger e trabalhavam com informática, foi muito mais fácil para elas fazerem uma reestruturação, porque elas estão ali na demanda delas. Verdade. Entendeu? E a gente que quer fazer milhares de coisas ao mesmo tempo, sai, não para, vai, não sei o quê, talvez tenha sentido mais. Talvez. Não estou afirmando que é de fato, mas eu acho que talvez tenha sido mais fácil para eles. Então, eu acho que assim, a gente precisa pensar nessa pandemia e rever tudo isso. Isso que foi o pontapé, né, da sua pergunta, o que fazer com as crianças na pandemia? Brincar. Brincar livre, brincar sendo estruturado, brincar respeitando os limites e o interesse das crianças. A gente, terapia, aqui a gente tem uma premissa do ser baseado em evidência científica, mas a brincadeira sempre vem dos interesses da criança. A gente tem um roteiro, a gente tem tudo organizado, mas a gente já deixa opções dentro daquilo que a gente quer, mas que a criança escolhe. Então, na verdade, ela acredita que ela está fazendo o que ela quer, mas ela está fazendo o que a gente quer, dentro da potencialidade dela. Então não é uma coisa, não existe uma posição radical do faça isso desse jeito porque entendi. Aproveita e fala pra gente da sua clínica, como as pessoas que estão aqui que não conhecem o seu trabalho, como que a sua clínica ajuda, qual o tipo de trabalho que vocês fazem, a partir de que idade vocês acolhem. Conta um pouco da sua clínica. Eu tenho uma pergunta aqui. Deixa eu responder. Deixa eu fazer primeiro essa pergunta e depois você me fala da sua clínica. Eu acabei de descobrir que meu filho de 2 anos e 9 meses foi diagnosticado com autismo. Na verdade, meu coração de mãe já me dizia que ele é especial. Fomos hoje na primeira terapia ocupacional. Olha aí, 2 anos e 9 meses, né? Muito bacana você ter percebido que existia alguma coisa no desenvolvimento que não estava seguindo, tá? Eu sei que nesse primeiro momento é terrível, né? Porque a gente idealizou algo e às vezes não vai sair exatamente como você idealizou. Mas o fato de ter um diagnóstico precoce dá todas as possibilidades para essa criança. Então, fazer terapia ocupacional, buscar as orientações que o profissional que avaliou te deu e começar essa intervenção precoce abre um leque de possibilidades tão grande para o seu filho que vai chegar uma hora que você vai falar: caramba, que bom que eu tive esse perfil agora, pequeno, antes dos 3 anos de idade, num tempo de plasticidade bom cerebral, e ele me respondeu tão bem que chegou a 7, 8 anos desenvolvendo como as outras crianças, né, nos processos de aprendizado mais formal. Eu acredito que quanto mais precoce, quanto mais cedo os diagnósticos são direcionados, melhores as crianças vão ter respostas, melhores as crianças vão se desenvolver. Agora, eu sei que é um baque, né, porque é um mundo novo, e um mundo cheio de informação, às vezes as informações não tão bacanas. Infelizmente, um mundo de preconceito, as pessoas ainda são extremamente preconceituosas. Essa live de hoje, as lives que estão sendo feitas, elas têm esse objetivo, desmistificar isso, gente. A gente precisa entender que a gente tem uma população muito grande dentro do espectro, que vamos evoluir. Tem um dado aí de pesquisa dizendo que em 2025 nasce 1 para 1. Então, olha a demanda grande de crianças dentro do transtorno do espectro. Então, a gente precisa aprender a lidar não é com o diferente, com a diversidade de desenvolvimento, né? Porque todos temos. Então, a gente precisa aprender a lidar com aquele também que gosta um pouco mais de estar no seu mundo com menos som, com menos imagem, que tem interesse específico, mas a gente precisa respeitar isso. Mas vai ser muito bom para o desenvolvimento do seu filho começar essa intervenção agora, precoce, tá? Vai ser muito funcional, tenho certeza. Carla, fala da Fonaliança, da sua... A gente tem pouco tempo aí, mas dá tempo de você falar da Fonaliança, da sua clínica, como você trabalha, como você ajuda e como as pessoas podem chegar até você. Então, a Fonaliança é uma clínica que trabalha com habilitação e reabilitação, né? E ela é multidisciplinar. Então, a gente trabalha desde o bebê ao idoso.
A gente tem como referência os transtornos do neurodesenvolvimento, né? A nossa maior demanda, a nossa maior linha e direcionamento de trabalho é o espectro do autismo. Então, a gente faz desde o perfil até a intervenção, em todos os parâmetros, em todas as idades. Então, a gente tem uma equipe de fono, psicólogo, terapeuta ocupacional. Hoje a gente tem musicalização, né? A gente está inserindo o trabalho com a psicomotricidade, a gente já está regulando isso para essa volta, a gente tem mais essa demanda de trabalho. Antes da pandemia, a gente tinha um perfil de um trabalho individualizado, um trabalho em grupo que é muito funcional, porque a gente vai trabalhando essas relações sociais, né? A interatividade, essa questão do lidar, né? do outro, de aprender com o outro, e houve uma mudança. E nesse período de pandemia a gente criou um projeto que era uma coisa que a gente queria muito, que é o projeto Técnico, que é um projeto arte, né, que é para deixar vir, e ao longo do processo da pandemia esse projeto era telemonitoramento, que a gente foi fazendo com alguns pais que tiveram interesse, mas a gente já tinha o objetivo de ter essa linha de trabalho, não especificamente só online, a gente está trazendo o programa para o dia a dia da clínica, para as atividades da clínica para as crianças em acompanhamento, e esse programa ele divide... Você faz atendimento online? A gente está fazendo Perfeito. E aí a gente, foi o que aconteceu na pandemia, a gente, como que vai ser agora? Né? Então a gente não está fazendo teleatendimento com as crianças, a gente está dando isso, instrumentando os pais, né? Dando ferramenta para os pais, para que eles possam potencializar o desenvolvimento das crianças dentro das demandas que eles já têm, né? E para os professores. O bacana do projeto é que, como ele é online, por uma plataforma que a gente consegue colocar várias pessoas, o professor participa, o tio que mora lá no Rio Grande do Sul e que não tem muito contato, mas quer saber da vida, participa. Né? Traz para o círculo familiar, né? Isso, é uma acolhida. A ideia da gente com o projeto era a gente acolher e instrumentar para as potencialidades da criança. E como são crianças, a maioria crianças que a gente já atende, então a gente conseguiu passar para os pais quais eram as demandas do tipo, como eu coloquei para você, a gente tem criança autista, mas a maior demanda dele agora não é o espectro, a maior demanda dele são as características sensoriais, então a gente vai criar todo um programa de organização dessa rotina voltada para as demandas sensoriais. E aí o trabalho é feito e a gente vai monitorando com os pais. Então a gente trabalha muito em equipe, eu não sei hoje na vida se eu conseguiria estar sozinha, né? Não é uma questão de dependência, é uma questão de necessidade, de troca, de crescimento. E aí esse trabalho em equipe fluiu muito bem, mais do que eu esperava. Tem hora que eu recebo material dos pais e assim, eu fico extremamente emocionada, né? Porque você sabe que eu sou alguém que chora. Então, assim, eu recebo esse material e fico muito feliz com quantas as crianças estão crescendo. E agora a gente está voltando, né, mais diretamente aos atendimentos presenciais, nos reorganizando para esse... Não, eu não considero um novo normal, né? Eu acho que a gente precisava mudar, né? Isso. Do jeito que estava bom. E a gente mudou Isso. enquanto clínica também. A gente a gente sentou, no primeiro momento a gente conversou muito online, a gente conversava domingo à noite, sábado à noite, sexta-feira, tipo, a gente fazia reuniões nos horários mais loucos possíveis, a gente mandava mensagem nas madrugadas, porque a gente também precisou passar pela estrutura. Precisou se readequar, né? Precisou se readequar. A gente chegou num quadro, né? Num recorte que a gente quer. E agora a gente vai preencher esse quadro, a gente vai pintar esse quadro com a nossa arte, com as crianças, com os pais. E eu acho que o que mudou depois da pandemia para a Fonaliança, que era algo que naquele primeiro momento a gente conversou, era acolhida aos pais. Então hoje a gente consegue, não 100%, porque a gente está começando, é um projeto novo, mas a gente consegue hoje acolher melhor, orientar melhor, nortear melhor essa dinâmica toda de terapia com os pais e trazer eles mais para próximo da gente. Porque as crianças a gente já está com elas amarradinhas, a gente queria trazer mais os pais, assegurar mais os pais nesse desenvolvimento. Deixa eu só fazer um convite. Nós, com esse programa, nós estamos fazendo reuniões pelo aplicativo Zoom, né? E aí o Zoom tem um endereço,
e a gente vai falando de temas sobre brincar, sobre os hemisférios cerebrais, a gente fala sobre autismo, sobre transtorno de coordenação, e aí é aberto, e aí é tipo aula mesmo, orientação mesmo, com embasamento científico, que eu acho que é bacana. Então tá sempre lá na página da Fono Aliança e na minha página também. Então tô convidando a todos que tenham interesse, né? Aí já um interesse mais de estudo, de pesquisa, mais direcionado mesmo, e acessem esses encontros, né? Essas palestras. Nós devemos ter alguma agora no final de agosto. Perfeito. Gente, muito obrigada. Primeiro a você, Carla, mais uma vez, por ter aceito. Eu acho que esse era um momento da gente estar se encontrando de novo e estar falando de novo sobre o assunto, porque realmente é de muito valor. Espero ter acendido alguma luz, como sempre, né? Que o objetivo é a gente dividir um pouquinho aí. Saiba que você tem sempre espaço aqui e aonde você precisar que eu te leve, você vai ter espaço também, porque a gente precisa falar mesmo, por mais que não seja uma coisa do meu conhecimento, para mim nada impede de que eu traga você aqui para você falar através de mim para as pessoas que estejam aqui. E obrigada para todo mundo que também participou, que pôde contribuir, que fez perguntas. A live foi para isso mesmo, para fazer perguntas. E eu deixo esse final para você, Carla, para poder estar dando um recado, falando, se despedindo das pessoas que estão aqui. Gente, obrigada pela oportunidade, obrigada por todos que estão aqui, que participaram, que fizeram perguntas. E o que eu posso dizer, assim, tudo é possível, né? Então, basta a gente acreditar nisso e correr atrás. Eu sei que em algum primeiro momento algumas coisas podem nos parecer bem difíceis, porque a gente vive num mundo, às vezes, um pouquinho pessimista, mas a gente precisa ser bastante otimista e acreditar no potencial das nossas crianças, porque elas sempre vão aprender, sempre. Tá? De um jeito ou de outro, sempre vão aprender. É preciso acreditar nisso, tá bom? E elas não só vão aprender, como também vai nos ensinar. Sim, muito. Aprender, desenvolver, nos ensinar uma troca incrível. Né? Vai ser um crescimento de todos, tá bom? Beijo, tchau, Silvana. Carla. Gente, muito obrigada, tá? A live vai ficar salva aqui. Obrigada, um beijo. Tchau. Beijo.